Agradecer, Pai, a nossa ação de Deus. Obrigado, meu Pai, por nos deixar, meu Pai, de pé. Nos concedeu mais um sopro de vida, meu Pai. Obrigado pelo alimento também que nos foi concedido no dia de hoje, meu Pai. Obrigado por podermos irmos e vir, meu Pai, caminhando, Pai, respirando na Tua presença, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo de Nazaré, meu Pai. Aquele que foi entregue, Pai, por todos nós, Pai, por todo mundo, Pai, desse mundo, Senhor Deus. Nós estamos aqui, Pai, agradecendo por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo e irá fazer também em cada vida, Pai, que está seguindo ao Senhor, Pai. Obrigado, Deus, por esse lugar, Deus. Obrigado por esse local, Pai, onde estamos aqui hoje, Pai, está te agradecendo, Pai. Obrigado pelo livramento também, ó Senhor Deus. Obrigado, Papai, por aquele dia também que me deixasse lá, Pai, ministrar a Tua palavra também naquele lugar, Papai. Pai, proteja aquelas vidas também, ó Pai. Dê discernimento para que aquelas pessoas sigam o Teu caminho da luz e não das trevas, ó Pai. Pai, dê sabedoria para aquelas pessoas, ó Pai. Dê sabedoria para os pastores daquela igreja, para aquele ministério também, ó Senhor Deus. Pai, que eles não venham parar com a obra também, Deus. Pai, que não venham desistir também de estar caminhando com o Senhor, Pai. Pai, o que pedimos ao Senhor, Pai, é força, Pai. Direção, Pai, discernimento, Pai, sabedoria, Pai, que podemos tocar essa obra, Deus. Pai, que nós não viemos a desanimar a Tua presença, Pai. É que eu te peço essa noite em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome e a Tua nome. Seja feita a Sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada damos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos livres da tentação, mas livre-nos do mal, pois Teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Aquele que crê, diga amém. Amém. Glória a Jesus, glória a Deus. Graças e paz a todos. Amém. Glória a Deus. Louvado. Os remanescentes estão de pé. Somos nós. Eu lhe digo, irmãos, que o Senhor está perseverando os remanescentes, aqueles que estão na presença de Deus. Porque muitos estão se perdendo, muitos estão deixando a obra de Deus. E as consequências vêm sobre essas vidas. Então nós temos que prestar atenção naquilo que o Senhor fala conosco. A cada dia o Senhor está nos alertando. A cada dia o Senhor está dando sinais na terra. E nós temos que prestar atenção no que está acontecendo na terra. Deus, irmãos, está tirando pessoas, está fulminando pastores em cima do altar do Senhor. Em cima, como Ele falou, eu vou matar em cima do altar. Então nós temos que prestar atenção no que está acontecendo. Que Deus Ele vem falando, vem enviando e vem falando todas as vezes. E as pessoas ainda continuam brincando. Então Deus Ele está fazendo a sua parte na terra, está recolhendo mesmo, está levando mesmo. Então Ele diz, vou levar os meus. Ele está levando os meus. Então nós temos que estar aqui, atentos ao Senhor. Porque vimos a casa do Pai, trocamos a obra de Deus por outras situações. E às vezes nós vemos aí em Mateus capítulo 6, versículo 33. Primeiro buscar o reino de Deus e sua justiça. Então as pessoas estão fazendo totalmente ao contrário hoje. Então arrumam pretextos por situações para não vir à casa do Pai. Nós não temos culpas. São as pessoas que arrumam situações. Deus, irmãos, depois vocês não vai dizer, mas me desculpa, me perdoe, não. Deus ele não quer ouvir isso de você. Deus ele quer ouvir de você que você seja obediente a Ele. Simplesmente assim. Adore o Senhor. Busca o Senhor quando você pode achar ainda. Caso contrário, as consequências vêm sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Então nós vamos lá pegar o filme ministrar na sexta-feira lá na questão das maldições. Nós vamos entender uma questão. Se seus pais, seus antepassados fizeram coisas e deixaram situações aqui presentes na terra, não é sobre você que vai vir a consequência, vai ser sobre os seus pais, os seus antepassados. Porque a Bíblia diz que cada um, irmão, vai prestar conta com Deus. Cada um vai prestar conta dos seus pecados. Não vai colocar o filho, a mãe, não. É eles que vão prestar conta. Cada um de nós vai dobrar o joelho e toda a língua vai confessar. Então você pensa, maldição hereditária. Não leva isso para o teu coração, não. Porque Jesus morreu por nós.
Jesus levou tudo de nós, nossos pecados, nossas maldições, levou tudo na cruz do Calvário. E aquele que é lá colocado naquele madeiro é amaldiçoado. Então tudo foi levado lá. E às vezes as pessoas falam assim: mas meu pai era um traficante. Eu herdei do meu pai. Não, você não herdou do seu pai. Você que caminhou no caminho errado. Você quis esse caminho para você. Meu pai era um alcoólatra. Então também você é não. Você já está dizendo, então também você é um alcoólatra. Prestou atenção no que ele está falando, também você é um alcoólatra? Então você quer ser um alcoólatra. Mas você não tem que carregar isso com você. Porque Jesus já nos libertou de tudo isso. Então nós somos abençoados, já dizendo Jesus, nós somos filhos de Deus, honrados e escolhidos por sinal. Então não vamos carregar tal situação dizendo assim: mas eu carrego isso do meu pai e da minha mãe. Não, você não carrega nada. Porque quem vai prestar conta lá são eles, não somos nós. Amém? Então vamos começar louvores, vamos louvar a Deus, agradecer por vocês estarem aqui. Aí depois nós vamos ouvir assim: pastor, me perdoe porque não deu para vir, porque isso, porque aquilo, porque aquilo, porque aquilo. Então você tem que conversar isso com o papai, né? Conversa com o papai. Vai lá, se ajoelha e fala assim: papai, me desculpe, me perdoe e tal. Então você conversa com o papai. Porque nós somos seres humanos, vamos entender. Mas e Deus vai entender? Essa é a questão. Ele vai te entender. Porque se você tem algo a fazer com Deus. Porque quem decreta a palavra no final é Ele. É Ele quem vai decretar a tua vida a palavra final. Nós ouvimos aquele vídeo, aquelas coisas todas, e tudo ali que foi dito é o que está acontecendo hoje. Tudo aquilo está acontecendo aqui hoje. Mas as pessoas não querem entender isso. Querem ficar na mesmice. E aí, quer dizer, você veio hoje aqui pensando que haveria várias pessoas na igreja, multidões na igreja. Não, mas Deus, Ele conhece a multidão. Ele sabe quem é a multidão. Ele sabe que naquele meio existe alguém, um remanescente, que está perseverando ali. Alguém, aleluia, que está necessitando de ouvir a palavra de Deus. E hoje nós estamos aqui, irmãos, buscando ao Senhor. E novamente, na sexta-feira eu ouvi o Senhor falando comigo da tal maneira assim: sempre você pede para mim, você tem pedido para mim, você tem falado comigo, mas eu envio as pessoas para a igreja, eu envio o povo, você vem falando comigo, e eu estou aguardando no Senhor, porque veja, é da maneira que Deus quer, não é como nós queremos. E ele falou da seguinte maneira assim: estou fazendo uma limpeza. Está limpando. Então ele está limpando, amém por isso. Porque Deus, irmãos, Ele trata, Ele cuida da tua casa limpa. Como é que nós não podemos cuidar da casa de Deus? Se as vidas, algumas pessoas, não estou julgando ninguém, estou apenas dizendo que pessoas estão com seu coração com erros, estão errando demais. E aí começam a julgar a igreja de Deus. Mas ela nunca vai se julgar. Ela nunca vai colocar ela como o errado da situação. Ela tem igreja como erro. Não, o errado é a pessoa. Porque o próprio Jesus falou: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Eles não têm conhecimento que eles estão matando a Deus. É na palavra, na atitude, na caminhada, eles estão matando ao Senhor. De que maneira? De falar o nome de Deus em vão. E a palavra final é do Senhor. Que haja cura. Aleluia. Que haja, aleluia, uma cura nessas vidas do dia de hoje. Para que essas vidas venham entender que Deus é Deus Todo-Poderoso. Ele não esqueceu de nós, não, porque estamos aqui nos esforçando. Irmãos, tem muitas igrejas que estão fechando, porque as pessoas não estão preocupadas em vir mais para a igreja, não estão mais preocupadas em ouvir a palavra de Deus. Elas querem ouvir algo que venha amenizar o ego delas. Elas querem ouvir aquilo que elas querem ouvir, não aquilo que Deus tem a falar. Porque Deus, quando Ele disciplina, irmãos, a tua vida, é porque Ele nos ama. A Bíblia diz isso, Ele nos ama. Então nós temos que entender essa caminhada. Caminhada com Deus não é fácil. Caminhar dentro do Evangelho, o Evangelho verdadeiro, ele não é fácil. Ele é doído. Ele é espinhoso. Então nós achamos aqui que não vai melhorar. Não vai melhorar, irmãos. A Bíblia não relata melhoras. Porque as coisas estão acontecendo na terra.
As coisas estão vindo. Quando você puder ler Apocalipse capítulo 14, 15 em diante, sobre os flagelos que está por vir à terra. São 6 anos que ele está passando colhendo o seu povo. Você vai olhar, anjo tal, desce com a foice, a colheita está pronta. Quem são as colheitas? Somos nós. Somos os remanescentes, as pessoas que estão perseverando na fé. Então ele está passando a coisa, está levando, está colhendo, está levando embora. Para que nós não viemos a se perder. Então Deus ele prefere levar do que perder. E é isso que nós temos que entender. Porque nós estamos aqui, irmãos, só de passagem. Estamos aqui passando, somos estrangeiros nessa terra. Não somos desse mundo. Como Jesus falou na época, eu não sou desse mundo. Eu não sou desse mundo. Basta uma palavra para os outros dizendo em gosto já me levam, mas eu não sou desse mundo aqui. Nós também não somos desse mundo. Nós somos estrangeiros nessa terra. Somos estranhos. Porque muitos começam a ver na tua vida mudanças, situações que você passava lá atrás. E hoje a tua vida está mudando. E as pessoas não conseguem entender o que está acontecendo, mudanças. Basta você entender que você serve a um Deus. Aquele realmente que deu o Filho dele para morrer no nosso lugar. Para que nós vamos entender, irmãos, que a palavra dele é final. A palavra dele é final. Quando ele coloca em Gênesis, que haja luz. Então ele começou a fazer tudo diferente, tudo no seu tempo. Criou aquele jardim imenso, maravilhoso, para o homem cuidar daquela situação. E para nós estamos aqui, Deus criou tantas coisas para nós. E nós não conseguimos entender o trabalhar e o tratar de Deus. Nós queremos fazer da nossa maneira. Queremos antecipar várias situações. Eu vou fazer assim. Mas por que você vai fazer assim? Você já pediu permissão para Deus? Você conversou com o Pai? Olha o que diz a última palavra dele. Se ele vai falar assim, vai, que eu sou contigo. Quando você ouve lá em Josué, esforça-te, Josué, tente bom ânimo. Eu sou contigo. Ele está colocando, eu sou contigo. Eu sou contigo. Ele é conosco. Porque, irmãos, em vão você vir à igreja do Senhor, você deixar o seu domingo, se aceitar na cadeira e levantar a mão por levantar, é em vão. Venha de coração. Porque ele também colocou daquilo que nós assistimos, irmãos. O povo está perdido. De que maneira? Eles falam do meu nome, louvam em meu nome de boca, mas não de coração. Louvam o nome do Senhor de boca e não de coração. Então as pessoas estão perdidas, que elas querem ouvir aquilo que agrada ao coração delas, aquilo que seja assim, obrigado por ouvir essa palavra, era que eu queria ouvir, amassejando o teu ego. Não, porque quando a palavra vem, irmãos, ela vem para te disciplinar, ela vem dura, e Deus coloca ainda, porque você só tão mal da minha pessoa. Ele coloca isso, fala mal de Deus, porque ele te tirou tudo, fechou a porta para você, deixou você na mesmice, e você vai julgar a quem? A Deus? Amém? Aplauda Jesus, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Às vezes eu falo para as pessoas, eu falo assim, quando estamos lá conversando, eu falo assim, mas onde é que nós estamos errando? Eu falei, pastora, nós não estamos errando. São as pessoas que estão errando. Nós não estamos errando. Nós estamos ensinando. Estamos falando da palavra de Deus. Mas eles não querem ouvir. Então é um momento, esse é o dia que você tem que respirar. Respirar. E quando você está naquele sufoco, naquela situação delicada e você não consegue, você pega seu ar, você quer e você não consegue. Aí o Pai ele vem te dar aquele refrigério no teu coração. Coloca as suas mãos em você e faz assim, respira, filho, respira. Tenha calma. E nós temos o hábito de não ter calma, de não ter paciência. A palavra, irmãos, ela é eficaz, ela é uma palavra verdadeira para nós. É porque nós temos que ler a palavra, nós temos que entender que a Bíblia fala conosco. A palavra fala conosco. Porque como naquela narrativa, naquela profecia que Oséias 4:6 coloca, o meu povo, já está dizendo, olha isso, o meu povo
está sendo destruído, está sendo consumido nos erros por falta de ler a minha palavra. Porque não tem tempo de ler a minha palavra, mas tem tempo para outras coisas. É por isso que nós sofremos as coisas, porque nós mesmos erramos isso. Nós fazemos as coisas totalmente erradas. Pega lá seus 10, 15, não sei minutos que você tem, senta e leia a palavra. Senta ali, Senhor, me dê uma palavra para que eu possa entender o que o Senhor quer falar comigo. Seja nos meus negócios, seja nas minhas viagens que eu tenho a fazer, seja no meu trabalho, confirma para mim se realmente é isso que eu devo fazer. Ele vai confirmar para você. Só que nós temos que entender a mensagem. Temos que entender o que Deus quer falar conosco. O que você quer ouvir de Deus? O que Ele quer que você fale para Ele? Ele quer ouvir você também. Ele quer entender o que você quer. Porque às vezes você faz uma coisa aqui, faz uma coisa ali. Ele quer entender a sua direção. Você quer ficar? Você quer sair? O que você quer fazer? O que você quer ouvir? Aí ele pergunta no Deus para dizer assim: o que queres que eu te faça? Porque ele sabe da nossa fragilidade. Ele sabe daquilo que nós queremos. Mas o que queres que eu te faça? Ele está perguntando: o que queres que eu te faça? Já te dei um sopro de vida, já te dei uma casa, já te dei uma família, já te dei um trabalho, já te dei um veículo. O que queres que eu te faça? Com tudo isso que Ele deu para você, o que queres mais que Ele faça para você? O que queres mais, aleluia, que Ele venha e entre com providência para você? O que queres? Quer ter uma vida tranquila? Sirva ao Senhor. Pai, estou passando por um processo, louve a Deus. Pai, estou sem dinheiro, louve ao Senhor, agradeça a Ele pela tua vida. Pai, as portas se fecharam, agradeça a Deus, porque a palavra dele é final. E Deus, Ele vem falando na terra, Ele vem falando nas igrejas, Ele vem falando conosco, irmãos. E naquele dia que fomos ali ministrar a palavra, irmãos, uma igreja machucada, uma igreja ferida, e ali Ele falou de traição com os pastores da igreja. E a pessoa está do lado, caminha com ele, mas é um traidor. Não, meu pastor, vigia, que o senhor está falando de traição. E aí muitas vezes nós alguém vem no teu ombro, bate no teu ombro. E Jesus falou: um de vós irá me trair hoje. Está sentado na mesa, está ali. E o próprio falou assim: Senhor, será eu? Ele mesmo se entregou. Jesus já sabia que ele ia trair. Então Deus falou: então, será eu? Mas você já está se entregando, será eu? Jesus conhece, igreja. Então muitas vezes nós ouvimos tantas coisas, tantas desculpas, para nós entendemos. Mas Deus entende isso? Que Deus deu tudo isso para você. O que queres que eu te faça? Aí você faz tudo isso com o Senhor. E Ele você quer ser remunerado por tudo isso. Irmãos, mais que façamos. A Bíblia diz, irmãos, que ainda somos servos indignos, inúteis. Nós somos servos inúteis. Você entregaria a sua vida pelo teu próximo? Você entregaria a sua vida para o teu próximo? A gente fica torcendo o deserto. Não faria isso não, então. Amém? Aplauda a pessoa da gente. Salve todos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Quero deixar, dando uma oportunidade, deixa eu ver algum testemunho para contar. Tem? Tem um? Me falar então de Deus aqui. Me falar algo de Deus. Amém? Glória a Deus. Depois a nossa missionária Luciana vai falar a palavra responsiva. Em nome do Senhor Jesus. Depois o nosso irmão Cal também vai dar uma saudação. Amém? Aí eu já vou estar passando para a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Pode vir. Glórias a Deus.
da igreja com a paz do Senhor. Amém. Queria deixar uma passagem para os irmãos, está em 1 Coríntios 2:9. Glória a Deus. Sumiu. Virar o celular que é mais fácil. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O que os ouvidos não ouviram, o que os olhos não viram e o que jamais subiu ao coração do homem é o que Deus tem reservado para os que amam a Deus. Essa passagem, irmãos, aqui na terra a gente vai ter que fazer algumas renúncias, né? Então o melhor não está aqui. O melhor não está no dinheiro, no financeiro, não está de repente numa saúde, numa cura, mas Deus, Ele já preparou o melhor, o que a gente não viu, o que a gente nem imagina. Então, Deus cura, Deus protege. Aleluia. Sabe, Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Continuem firmes. Essa é a palavra que eu queria deixar para os irmãos. Amém. Glória a Deus. Vem as palmas para o Senhor. Glória a Deus. Você vai pode vir falar outra parte do Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus tocar no seu coração. Depois nós vamos fazer um ato aqui que está no meu coração, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pai, Senhor, irmãos, Amém. eu queria compartilhar uma coisa com a igreja. O ano passado, eu passei muito tribulação. Onde eu trabalhava, eu machuquei, né? Aí eu gostava onde eu trabalhava, tanto que quando eu machuquei, fui no hospital. Aí quando eu cheguei lá, na verdade a enfermeira da empresa tinha amarrado minha cabeça, né? Aí, antes de ir, ela diz assim, ó, você está sangrando demais, você precisa ir lá. Aí foi no UPA, que era próximo. Mas quando a gente chegou lá, tinha tanto filho que eu estava baixando minha cabeça orando. Que ia ir agora, o que vai dar agora? Porque eu machuquei na empresa, às vezes a empresa sugere que a gente cuidar, né? Para não se machucar. Aí fui lá. Aí quando eu cheguei lá, deu minha hora para o doutor me cuidar. Aí me chamou, aí fui lá, a enfermeira veio, a enfermeira falou que ó, você vai ter que fazer um ponto na sua cabeça, porque você está sangrando demais. Aí eu fui dentro da sala para eles me tratar, né? Aí quando eu deitei na cama, o primeiro doutor que veio me ver, na verdade foi a enfermeira primeiro. A enfermeira chegou lá, ela ia tratar o ferida. Aí na hora que ela abriu o negócio que usou para amarrar minha cabeça, o sangue começou a espirrar na cara dela, né? Até no chão tudo estava cheio de sangue. Aí ela correu, chamou o doutor, para o doutor vir ver. Na hora que o doutor chegou lá, ele abriu, onde eu estava machucado. Aí ele também começou a se tremer. Ele achava que ia dar alguma coisa, né? Mas para mim eu estava dando risada, porque eu sei que Deus estava em controle. Aí ele deu um ponto na minha cabeça, mas ainda estava sangrando. Aí falou que assim, ó, eu acho que esses pontos não vai dar não, precisa mais ponto ainda. Mas para mim eu estava orando porque eu acreditava que Deus está em controle mesmo, que nada vai acontecer. Aí depois de dar os pontos na minha cabeça, aí eu levantei, aí amarrou minha cabeça, né? Aí eu olhei no chão, eu vi tanto sangue. Aí eu estava falando assim, meu Deus, tem muita gente que não aguenta, né? Às vezes até desmaia, mas eu estava confiando em você, no tempo mais difícil na minha vida. Porque eu não sei o que ia acontecer, porque com a sua cabeça, quando você machuca na testa, é difícil, pode dar qualquer complicação na cabeça. Eu levantei, aí eu fui para fora, aí tudo deu certo. A gente voltou na empresa. Quando eu voltei para casa, eu pensei que no outro semana eu ia voltar para a empresa de novo. Só que meu patrão falou assim, ó, a forma que você machucou lá, eu tenho que tirar você onde você está. Aí eu voltei para onde eu trabalhava, que era o pior lugar que a gente trabalhava, né? Que eu estava trabalhando, mas graças a Deus eu estava trabalhando de boa. Mas muita coisa aconteceu, porque tipo, você foi promovido, aí depois você voltou para onde você estava.
Aí eu estava pensando assim, o que eu vou fazer agora? Aí os colegas que eu trabalhava com eles, a maioria estava dando risada, né? Que você machucou, você voltou para cá de novo, voltou para cá de novo. Aí na minha cabeça estava orando, falei que e aí agora, Deus? Se é para mim parar, vou sair da empresa ou o que eu vou fazer? Falei que Deus não vai fazer nada, mas tudo está nas suas mãos. Aleluia. Aí quando cheguei em novembro, eu lembro que o patrão me ligou, falando assim, eu acho que eu vou ter que mandar você de volta para a empresa de novo, porque eles estão pedindo você. O cara que eu mandei para lá, ele não está dando as coisas certas, a empresa está pedindo para você volta para lá. Aí eu falei que tá bom, se fosse Deus que mandou, eu vou fazer, porque era esse que eu queria. Ficar mais próximo, onde eu vou ter tempo para conseguir servir a Deus, né? Aleluia. Aí eu agradecer a Deus por esse tempo, como que Ele fez na minha vida, porque Deus ainda faz milagre na vida dos outros. Verdade, Jesus. Aí eu acredito que Ele possa fazer para vocês também. Só confio em Ele, Amém. aí sempre fala com Ele. Amém. 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 Glória a Deus. As palavras do Senhor, em nome de Jesus. O Senhor fez todo o tratamento no qual vocês estavam esperando na sala, né? É isso que Deus faz. E muitas das vezes mesmo, as pessoas veem muito sangue, tem um primo que ele não pode ver sangue, que ele já desmaia, né? Então, quando a gente confia no Senhor, Ele cuida mesmo, viu, Carlos? Estou muito feliz pelo seu testemunho. Amém? Nossa irmã Silene, futura missionária da casa. Fala a palavra expansiva, não sei, Senhor Jesus. O quê? Silene não, Luciene. Amém? Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vou estar lendo uma palavra que vocês vão ter, Mateus 6:26. Diz assim: contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Não tem de vós muito mais valor do que as aves? Esta tarde, quando Deus me deu essa palavra, Ele falava muito forte no meu coração sobre providência. Amém, Senhor. Que se Ele cuida das aves que estão no céu, imagina de nós. Coisa linda. Ele não deixa faltar nada, nem para Aleluia. mim, nem para vocês. Ele falava que Ele é o Deus da provisão. É Ele que não deixa faltar. E essa palavra nos ensina o quê? O cuidado de Deus com cada um de nós. Nos ensina a confiar, a descansar o nosso coração no Senhor. Porque às vezes a gente fica pensando tanto no amanhã, o que é que eu vou fazer amanhã? Ah, mas amanhã vence uma conta, ah, mas amanhã eu tenho que pagar isso, amanhã eu tenho que comprar isso. E às vezes a gente esquece do que Deus manda nós fazer. Ele manda nós confiarmos nele. O amanhã a gente deixa para o Senhor. A gente tem que viver o hoje. Hoje o Senhor nos deu um livramento, hoje o Senhor deu mais um dia de vida, hoje o Senhor nos abençoou com o café da manhã, com o almoço, com a janta. Aleluia. Nós vamos chegar em casa, eu creio que abençoados por Deus, não vai sair daqui da mesma forma que a gente chegou, Aleluia. porque a gente venha descansar no Senhor. Amém. Porque aqui Ele fala que Ele é o Deus da providência. Então, se Ele é o Deus da providência, Ele não vai deixar nada faltar, nem para mim, nem para os irmãos. Assim como Ele não tem deixado faltar. Lá em casa, a gente está numa prova no financeiro que, se a gente olhar para o lado, a gente fala assim: ah, eu não vou mais servir a Deus, não. Tem coisa que dá errado, tem coisa que a gente vê que tem pessoas próximas que ficam olhando e não entendem, né? Nossa, mas não está faltando, mas não entende que o Deus que a gente serve é o Deus da provisão. É Ele que provê na minha vida e na sua vida. Então, muitas das vezes, Ele só quer que nós confiamos nele. Aqui Ele fala das aves. O vosso Pai Celestial a sustenta. Você imagina conosco o amor dele que Ele teve por cada um de nós. Verdade. Assim como o pastor estava falando, que aqui na mesma palavra, no versículo 33, fala que a gente tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então a gente tem que buscar primeiro o céu, primeiro o Senhor, adorar e agradecer ao Senhor. E as outras coisas Ele vai acrescentar na minha vida e na tua vida. Então que a gente não venha viver preocupado com o amanhã, mas que a gente venha viver o hoje, o que Deus está fazendo hoje na nossa vida.
e crendo que amanhã Ele vai fazer muito mais do que Ele tem feito no dia de hoje. Nós devemos confiar em Deus, que essa palavra Ele nos ensina sobre a providência dEle, Ele nos ensina sobre a preocupação que Ele tem com cada um de nós e que Ele não vai deixar faltar. Porque às vezes a gente fica tão preocupado com os problemas, só que a gente não consegue resolver os problemas, a gente desanima. Talvez a gente fique preocupado com o problema, coloca nas mãos de Deus, confia no Senhor, que é Ele que vai prover na minha vida e na tua vida. Amém? Amém. Eu agradeço a minha oportunidade, as palmas ao Senhor. Irmãos, eu vou fazer um ato profético nessa noite. Quem puder, vem aqui, passar a mão no óleo aqui ungido e passar nas cadeiras. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Quem puder, pode vir aqui. Vamos orar em cada cadeira, no portão da igreja. Em nome do Senhor Jesus, deixa Deus usar vocês da forma que o Senhor usar grandemente a vida de vocês. Em nome do Senhor Jesus. Todas as cadeiras, profetizando as vidas novas que o Senhor já falou que vai trazer para este lugar. Vamos crer, confiar e acreditar. No nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? Eu vou estar orando. E vocês podem estar fazendo aí o ato profético. Soberano Deus e eterno Pai. Pai amado, Deus querido, Deus soberano, Deus poderoso. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu entrego, Senhor, nesta noite, cada vida, Senhor, que está pronto, Senhor, meu Deus, meu Pai, a ungir, Senhor, essa casa de oração, Senhor, quebrando toda a retaliação do adversário, Senhor, nesta noite. Pai amado, Deus querido, eu te peço em nome do Senhor Jesus, Pai, faz o teu querer e a tua vontade, Senhor, neste lugar, porque quão grande é o Senhor sobre as nossas vidas, Senhor, meu Deus, meu Pai. Quão grande é o Senhor sobre a vida do pastor Nel, sobre a saúde dele, Senhor. Toma, Senhor, cada vida, Senhor, que está aqui nesta noite, Senhor. Profetizando, Senhor, um ato de fé, Senhor, meu Deus, meu Pai. Sobre a tua casa, Senhor. Senhor, toma os teus filhos, Senhor, meu Deus, meu Pai. Que já passaram por este ministério, Senhor. Que já sentaram nessas cadeiras, Senhor, meu Deus, meu Pai. Que já sentaram nessas cadeiras no altar, Senhor, vai abençoando, vai guardando a vida deles, Pai querido, Deus amado. Eu entrego nas tuas mãos, eles são todos mais do que abençoados, Senhor. E aqueles que estão aqui também neste ministério, os remanescentes são abençoados. Chuva de bênção dobrada sobre a vida deles, Pai querido, Deus amado. Senhor, meu Deus, meu Pai, toma, Senhor, as finanças desta casa de oração nas tuas mãos. Vai, Senhor, meu Deus, meu Pai, preparando, Senhor, meu Deus, meu Pai, contentores da obra, Senhor, meu Deus, meu Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, Pai. Vai abençoando, Senhor, meu Deus, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai querido. Vai abençoando as tuas filhas, Senhor. Vai enchendo-as da tua graça, do teu poder, porque quão grande é o Senhor, Pai. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, eu entrego a família Almeida, Senhor, nas tuas mãos. Vai de encontro à saúde daquelas crianças, Senhor, vai abençoando, Senhor. Toma a família Vicente nas tuas mãos. Toma a família Queiroz em tuas mãos, Senhor. Toma pensando a missionária Natália, Senhor, meu Deus, meu Pai, em tuas mãos, Senhor. Vai guardando ela, vai abençoando, Senhor. Tudo aquilo que ela tem pedido para ti, Senhor, porque a vergonha não vai chegar sobre a vida dela, Senhor. Toma, Senhor, meu Deus, meu Pai, cada petição dos teus filhos aqui nesta noite, Pai. Vai abençoando, vai guardando, vai livrando, Senhor. Senhor, a tristeza vem, ela bate, mas o Senhor vem com as tuas mãos poderosas. Vai tirando toda a tristeza, toda a amargura, Senhor, meu Deus, meu Pai. Porque eu creio no Deus, Pai, no Deus vivo. O Deus que já levou tudo na cruz do Calvário, todas as enfermidades, todas as dores, Senhor, todos os processos, Pai querido, Deus amado. Tu és um Deus maravilhoso, um Deus poderoso, Senhor. Quão grande é o Senhor, Pai querido, Deus amado, Senhor. Aonde estiver um, dois, três, ela no teu nome só se faz presente, Senhor. O Senhor disse, Senhor, meu Deus, que a casa é minha, eu faço do meu jeito. E eu tenho crido, Senhor, desta forma, Senhor. E ai daqueles que estão tocando na vida do Senhor, Pai querido, Deus amado. Eu entrego grandemente nas tuas mãos, Senhor. Obrigado, Senhor, meu Deus, meu Pai, por esta oportunidade. Obrigado, Senhor, meu Deus, meu Pai, que todos os levantes, Senhor.
Jesus. Porque a obra é do Senhor, Pai querido. Vai abençoando, Senhor, o aniversário da igreja, Pai. Toma os preletores, Senhor, nas tuas mãos, Senhor. Toma as cantoras que vai vir, Senhor. Toma teu corpo de obreiro nesta casa, Senhor. Toma a vida do pastor, vai abençoando, vai guardando, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Prepara, Senhor, uns dias de festa maravilhoso para ti, Senhor. E hoje não será diferente, Senhor. Porque o Senhor não quer multidão, o Senhor quer qualidade, Senhor. Mas que no dia de hoje também é uma noite abençoada, Senhor. Assim como vai ser a terça, assim como vai ser o sábado e o domingo da semana que vem. Se o Senhor não voltar antes, Pai, eu creio no teu agir, no teu trabalhar, Senhor. Toma nas tuas mãos, Jesus. Nos guarda, nos abençoe e nos livra. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor Jesus venha abençoar os dízimos, oferta nesta noite. Nossa obreira Rose recolhe os dízimos, oferta. Em nome do Senhor Jesus, como já foi falado nas orações. Mas que o Senhor Jesus venha abençoar em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa abençoar a área financeira da igreja, a área financeira da vida de vocês. Que o Senhor venha surpreender dinheiro na conta. Que o Senhor venha fazer surpresa nesta semana. Aquilo que você acha que é impossível para Deus não é. Somente creia, confia e descansa no Senhor. Que vocês possam ofertar em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode estar ofertando. Já vou estar chamando o pastor. Ele vai trazer a palavra nessa noite em nome do Senhor Jesus. Porque nosso Deus, Ele é fiel. Amém, igreja? Pastor? Glória a Deus. Quantos assim vai em nome de Jesus? Graça e paz a todos. Glorificando mais uma vez o nome do Senhor. Mais uma vez que nós temos essa oportunidade de estarmos aqui na presença de Deus, para louvarmos a Ele, para agradecer a tudo que Ele tem feito em nome de Jesus. Aleluia, seja louvado o nome do Senhor também. Em nome de Jesus. Glória a Deus, seja louvado. Estarem aqui, nós passamos quem estava ministrando no começo do culto, na questão dos remanescentes. O que significa remanescente? Nós estamos aqui na busca do reino de Deus. Buscar o reino dos céus com o Pai. E nós entramos no céu, irmão, entraremos de qualquer maneira no reino de Deus. Não é assim. As pessoas pensam que vão entrar de qualquer jeito no reino. Não vai entrar. Como diz a parábola, na palavra de Deus, é mais fácil um camelo passar por um lugar de uma agulha do que um rico herdar o reino de Deus. Então a gente já coloca uma parábola, mas isso é uma pura verdade. Hoje as pessoas se preocupam com ministérios grandes, templos enormes, e Deus está balançando esses templos, está colocando as mãos nesses templos aí. Por quê? Porque o interesse é o dinheiro. Eu lembro no final das discussões que ele falou com o Edir Macedo a seguinte frase, olha o que foi dito para o final dos Silvio Santos: esse tempo não é teu, você não vai levar nada disso aqui, porque não se pertence a isso aqui. Um ateu, falou com cristão, um ateu, para ele, você não vai levar nada disso aqui, isso aqui não é teu. E hoje, irmão, nós entramos na casa do Pai, não só aqui na Eterna Vida, como em outros lugares também. As pessoas entram no intuito de receber algo tipo assim: você vai ter uma casa, você vai ganhar um apartamento, vai ganhar uma chave de um carro. Deus, Ele pode dar sim, não tem dúvida disso. Isso é fato de verdade. Mas você não prega, você temos que pregar, irmãos, o pecado, renúncia, quando o irmão falou, a renúncia, o arrependimento. E isso não é pregado hoje nas igrejas, porque o povo não quer ouvir essas situações. Sabe lá em Romanos capítulo 11? Romanos capítulo 11, seu versículo 5. Que hoje o povo quer isso, ele quer uma palavra que venha agradar o seu coração. Ele quer buscar algo na presença de Deus que agrade o coração dele.
Na sexta-feira ali teve uma jovem, ali estava falando da palavra de Deus. Para nós entendermos, irmão, que quando você está no erro, o Espírito Santo ele toca direto no teu coração. E ali estava ministrando naquele lugar. E o Senhor fala assim: está vendo aquela jovem? Ela não respeita a mãe, não respeita os pais. E ela chorava, mas só na palavra ela começou a chorar demais. E aí o Senhor me levou até ela para falar com ela ali. Então, irmãos, hoje está assim, hoje não se respeita mais líderes de igrejas. Tem pessoas que falam da seguinte maneira: por que eu tenho dessa situação para liderança da igreja? Eu falei: guarda, espera um pouquinho, não foi o homem quem colocou a liderança da igreja, quem colocou foi o Senhor. E hoje as pessoas falam assim: não, eu vou e não vou falar nada. Não preciso dessa situação. Só que quando você está numa situação ruim, você vem buscar a quem? Os líderes da igreja. Falar pela tua vida. Se for precisar de liderança, então você faz tudo sozinho. É isso? Olha o que diz aqui, Romanos 11, versículo 5. Vou ler o 4. Entretanto, que lhe declarou a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois em nossos dias há igualmente um remanescente separado pela eleição da graça. Um remanescente, dias e hoje. Se você colocar assim, os dias dos antepassados lá atrás, então os dias e hoje. Então a Bíblia, irmãos, ela é eficaz, ela é direta e objetiva. Hoje, os dias e hoje. Então, se nós entendemos a palavra de Deus assim: Senhor, mas eu estou buscando o Senhor na minha dificuldade, dentro das minhas condições, mas eu estou te buscando. Mas Deus sabe, conhece isso, Ele entende isso. Agora, quando você começa a colocar empecilhos, você começa a colocar barreiras, o homem mesmo coloca barreiras nas situações de buscar a Deus. Mas quando você está firme ali, buscando a Deus, fervorosamente buscando o Senhor, e você quer receber algo da parte de Deus, Ele está entendendo tudo isso também. Dependendo do que você quer com o Senhor, muitas vezes Ele coloca um freio em você. Ei, espera um pouco, eu vou fazer do meu jeito com você, não é do teu jeito. Aí Ele coloca um freio nessa condição. Porque nós que estamos na natureza humana gostamos de fazer tudo assim. Vamos fazer. Não, Ele coloca um freio. Você quer que Deus te coloque um freio para você poder entender que Ele está falando conosco? Isso é que nós não estamos entendendo, igreja. Muitas vezes você vem para a igreja: ai, mas nossa, só tem essas pessoas na igreja. Nossa, só tem isso só dentro da igreja. Mas o que está acontecendo com o povo? Não se pergunte o porquê, pergunte para quê. Pergunte para quê que Deus está limpando, irmãos. Porque quando você recebe visita na sua casa, quando você prepara uma festa, você faz alguma coisa, você vai cuidar da sua casa, vai deixar tudo certo, tudo bem preparadinho para poder receber as vidas. E Deus faz o quê? Deus, Ele quer limpar a sua casa. Ou Ele coloca na palavra de Ageu: a minha casa está em ruínas. As pessoas estão cuidando da casa de Deus. Aí depois as pessoas vêm com aquela cara, com aquela frase: ai, mas desculpa, porque eu tive um compromisso, não deu para me ver. Aí quando o Senhor também voltar, Ele vai falar: vamos colocar assim, né, irmão Ricardo? Olha, eu tive um compromisso e esqueci de você. Lógico, Deus não esquece de nós. Ele nunca esqueceu de nós. Não vai desamparar. Mas Ele coloca, vamos dizer, que Ele coloque uma parábola assim para você: não, mas esqueci de você também, não, está vendo? Mas aquele dia que você deixou de ir na minha casa, eu estava lá falando para a igreja em relação a buscar ao Senhor, de você fazer as obras do Senhor, em nome de Jesus. Vou ler um aqui, irmão, sobre a semente, semeadura, o semeador. Glória a Deus seja louvado. Aleluia, Jesus. Vamos entender, irmãos, que Deus, quando Ele quer trabalhar, Ele trabalha do jeito dele, não do nosso jeito.
Glória a Deus, seja louvado. Cadê a palavra? Até perdi a palavra aqui, mas eu vou me dar graça para poder colocar aqui. Em nome de Jesus, Senhor. Para que eu não venha perder. Glória a Deus. Vou ler a palavra, irmão, assim. Da seguinte maneira: você plantou um algo ali. Você foi, caiu naquela terra. As aves vieram e comeram aquela semente. O outro passou no terreno espinhoso. Caiu naquela terra também. Os espinhos o sufocaram. O que são essas pessoas? As pessoas não aguentam a caminhada com o Senhor. Porque entendeu que como cai naquele terreno espinhoso, o que acontece? Se fecha, te sufoca e você não aguenta mais a caminhada com o Senhor. Você se perde e você morre naquela condição. E isso para o inimigo é maravilhoso. Porque realmente você não aguentou a caminhada com Jesus. Você não conseguiu caminhar dentro do Evangelho. O outro caiu uma semente ali, só uma terra arenosa, um sol quente demais. Queimou ali naquela condição também. Aquela semente também não frutificou, não cresceu. É o crente que não aguenta a caminhada também com o Senhor Jesus. Secou, aquela fé que ele tinha secou, acabou aquela fé dele. Ele não continuou a caminhar com o Senhor Jesus. Que a palavra nos dá, diz isso aqui para nós. Então essas vidas deixaram de caminhar com o Senhor Jesus. São sementes, irmãos, que muitas vezes você coloca na sua casa. Você plantou algo na sua casa, se você tem um espaço no terreno, alguma coisa ali, você plantou uma árvore que venha dar um fruto para você. Mas a terra é boa, a terra te dá uma condição de realmente você colher alguma coisa ali. Vai realmente prosperar aquela árvore ou não vai? Depende de como você está com o Senhor também. É o exemplo que nós damos aqui. Hoje você vai numa feira, você quer comprar uma fruta maravilhosa, bonita, mas teve todo o cuidado, irmãos, para que ela chegasse até você. Houve um plantio, foi plantado numa terra boa, aleluia por isso. E ali você está consumindo aquela fruta. Hoje o crente é assim também. Hoje, irmão, nós temos que fazer essa diferença hoje na terra. A Bíblia diz que nós temos que ser o sol da terra. Temos que ser a luz, ser diferentes, porque as pessoas enxergam você diferentes. Então nós temos que ser pessoas diferenciadas na terra hoje, irmãos. Coisa que não está acontecendo no dia de hoje. As pessoas estão frias, estão preocupadas com tantas coisas, mas não se preocupam em buscar o reino de Deus. Por que eu digo isso, irmãos? O livro de 2 Reis, capítulo 5, vai falar de Naamã. Por que eu coloquei frutos? Por que eu coloquei semeadura? Porque, irmãos, é uma sequência da palavra de Deus. 2 Reis, capítulo 5. Muitas vezes, irmão, você entra numa igreja grande demais, às vezes as pessoas não te cumprimentam. Às vezes, para você poder ter acesso a um pastor de uma igreja, tem uma dificuldade, que parece que até tem segurança para o pastor, não pode nem tocar no pastor. Nossa, mas ele é Deus, né? Ele é Deus, não pode nem tocar nele. Ou você quer falar com o pastor, aí você tem que marcar um dia com o pastor, marcar uma agenda para o pastor conversar, né? É assim que funciona. Mas tem assim, cara. Aí manda o obreiro e fala: olha, irmão, assim, o pastor falou que daqui mais ou menos 30 dias ele marca com você para conversar. 30 dias. Se a coisa é para ontem, não é para 30 dias, é para ontem, mas ele não tem tempo para você. Mas se você chegar, pastor, mas é um dizimista fiel, ele dizima R$1.000, olha, vamos conversar, olha, vamos bater um papo. R$1.000, você tocou no dinheiro. Aí houve interesse do pastor para com a sua vida. Houve aquela questão: nossa, o homem, o dizimista é bom, é um homem que vai ajudar na obra de Deus. 2 Reis 5. Vamos contar desse rei Naamã aqui. A cura da lepra. Tanto nós conhecemos essa passagem aqui. Naamã, chefe do exército do rei Aram, da Síria, era um homem muito rejeitado, respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. No entanto, esse valoroso guerreiro contraiu uma terrível doença da pele. Qual era a doença do rei Naamã? Uma lepra. Então, irmãos, quando nós ouvimos assim, que não haja uma mácula na tua roupa,
que não haja uma mancha nas tuas vestes, porque você não vai entrar no reino com as suas vestes manchadas. E ele se escondia com as roupas, porque ele tinha uma doença grave, que era uma lepra. E nós sabemos que na antiguidade de um homem leproso, irmãos, ele não poderia ter contato dentro da sociedade, mas era um rei Naamã. Mas ele vivia naquela condição, vestido e escondido a sua doença. Com a arrogância dele, ele colocou certas condições. Olha o 3 aqui que diz, irmãos. Um dia a menina sugeriu à sua patroa: quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria? Com certeza ele o curaria da sua lepra. Então ela sugeriu para que falasse para o rei Naamã. Vamos colocar a nossa autoridade no dia assim, hoje. Deus, irmãos, ele dá um poder de cura para um, dá discernimento para outro, dá sabedoria para outro, dá o dom de cura para uma outra pessoa. Qual é o dom que Deus deu para você? Porque cada um, nós temos um dom, temos um talento que Deus nos entregou. Mas qual é o seu talento? O que você tem que Deus entregou para você? Temos na igreja um evangelista. Deus entregou algo para poder evangelizar vidas. Deus está dando sabedoria de ensinamento. É uma profetisa dura, de palavra dura. Deus deu isso para ela. Aleluia, Jesus. Deus tem um talento de cuidar da casa, de cuidar das coisas de Deus, de arrumar, de pintar, de fazer. É um dom que Deus entregou, de cuidar da casa de Deus. Muitos irmãos têm esse talento em mãos, mas ele não usa na casa do Pai. É por isso que ele diz em Ageu: minha casa está em ruínas. Porque ele deu esse talento para as pessoas fazer, cuidar da casa do Pai. Mas cadê? Ninguém quer se oferecer para cuidar da casa de Deus. Ninguém quer colocar a mão no arado. O arado está aí, irmãos, ó, a terra está aí, mas cadê os ceifeiros? Não tem os ceifeiros para isso. Olha o versículo 10 aqui diz: então esse mandou um mensageiro dizer-lhe: vai lavar-te 7 vezes no Jordão, e tua carne te será restituída e ficará limpa. Pediu para o rei mergulhar 7 vezes no rio Jordão, um rio sujo, né? Rio imundo. Dá para entender a mensagem, irmãos? Um rio sujo e imundo. Nós somos o quê? Imundos, impuros. Você iria mergulhar no rio do Rocha? Se Deus mandasse você mergulhar, se Deus se mandasse você mergulhar, você iria mergulhar lá? Se Deus se mandasse você fazer isso? Papai, mas tem tantos túneis por aí com piscinas limpas, com águas purificadas. Por que logo eu tenho que ir no rio Jordão? Por que eu tenho que logo ir no rio do Rocha? Olha o que ele colocou no versículo 12 aqui, ó. No 11, ó. No entanto, Naamã, sentindo-se insultado, retirou-se reclamando. Eu imaginava que esse homem viria receber-me pessoalmente, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre as feridas e me curaria dessa enfermidade horrível na minha pele. Deu para entender, irmãos? Imaginei que ele viria até mim. Mas por que você não vai até ele? Hoje é fácil. Pessoas sentadas ali ouvindo a palavra de Deus em casa. Mas você não vem buscar a Deus por que motivo? Você é uma pessoa acamada? Você está doente? Você não tem pernas? Você não tem condições de vir à igreja? Devido à distância, vamos entender, às vezes a pessoa não tem um veículo, não tem alguma coisa, a distância é longa. Mas o que falou para Josué? Esforça-te, tenha de bom ânimo. Mas não, hoje está fácil. Em casa, a pipoquinha, está ali, vê um algo, mas buscar a Deus, não quer. E ele respondeu assim: mas eu imaginaria que ele viria até mim. Ele queria que o homem fosse até ele. Olha todos, ora, porventura os rios de Abana e de Fradar, de Damasco,
não são melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles para ficar curado? E voltando as costas, retirou-se indignado. Olha aí, irmãos. Ele queria mergulhar no algo limpo. Mas o que ele tinha no corpo era uma doença, era uma lepra, era uma sujeira no corpo do homem. E como é que você quer mergulhar? Você quer entrar na casa de Deus imundo, sujo? De que maneira, pastor? Com a sua boca imunda, a sua mente com coisas horríveis, o teu coração sujo, com tantas coisas, com tantos erros guardados. Você quer entrar na casa de Deus? Você quer louvar a Deus, irmãos, com a tua mão imunda? Como o Senhor falou para Davi: Davi, não é você que vai construir meu templo, ensina o teu filho, porque suas mãos é mãos de sangue, é mão de guerra. Olha o que Deus falou para Davi: não é você que vai construir meu templo, porque suas mãos é mãos de sangue, mãos imundas, e meu templo tem que ser feito com pessoas com mãos limpas. E Naamã não gostou dessa condição aqui. Olha o que ele colocou aqui, olha o versículo 14. Então Naamã aqueceu, desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a orientação do homem de Deus. Ele ficou completamente curado. Sua pele tornou-se sadia e limpa, como a pele de um menino. Mas olha, irmãos, mas olha a condição. Olha que esse homem começou a falar. Então ele ficou indignado com o convite. Ele não gostou do convite, que teria que mergulhar naquele rio sujo. E aí nós ouvimos tantos louvores hoje em dia, irmãos, e as águas purificadas da parte de Jesus, as coisas que Deus ele nos dá é de maneira tão boba, tão digna, que nós fazemos isso totalmente errado. Lembra dos 10 leprosos? Foram curados. Apenas um voltou para agradecer a Deus. De 10, o Senhor perguntou, mas cadê os outros? Eram 10, apenas um veio agradecer a Deus. Irmãos, esse lugar, de 8 anos estamos aqui, houve tantos testemunhos, curas, tantas vitórias, as pessoas receberam aqui, mas só voltaram para agradecer. É como a Bíblia: você foi, recebeu e não voltou para agradecer a Deus. Sabe por quê? Coloca assim: está na igreja pequena, vou na igreja grande testemunhar. Aí se você pega um pastor de uma igreja grande, que é ministrado por Deus, vai falar assim para essa pessoa: mas você tem que testemunhar lá onde você recebeu a tua bênção, e não aqui. É lá que você recebeu a tua bênção. Vá até lá e testemunhe. Agradeça a Deus pela tua bênção que você recebeu lá. Mas porque a igreja é pequena, a igreja não tem movimento. Mas não, falar de renúncia hoje a crente é uma ofensa, porque ele não quer renunciar às coisas. É fácil você mandar a mensagem à liderança da tua igreja assim: é isso, é tal, não vou, tal. Renúncia. Você não renuncia a isso. Aí você lê lá Mateus 6,33. O que diz, igreja? Vamos ler lá Mateus 6,33 junto comigo. Vai lá e leia uma voz só. Mateus capítulo 6, versículo 33. Leia só uma voz. Vai lá para mim, em nome de Jesus. Leiam lá. Vamos todos encontrarem, diga amém e vamos ler. Todos acharam? Leiam uma voz só, em nome de Jesus. 1, 2, 3. E a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Primeiramente buscar o quê? O reino de Deus. Deus mandou você buscar o seu carro primeiro? Mandou você buscar o teu primo, o teu marido, tua mulher, teu filho primeiro? Primeiro o reino de Deus. Abraão, tudo que pegar nas suas mãos, primeiramente faça para mim. Tudo o que você pegar, tudo. Pegou R$1? Primeiro de Deus. As pessoas falam que mas cadê o pastor? Não vai dar, porque eu tenho uma conta para pagar aqui.
Deixa eu ver. Vai dar. Eu vou pagar minha conta primeiro. Depois eu faço a obra de Deus. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Abraão, tudo que pegar as mãos. E para mim. Você entende, irmão, que a fé está aí? Que a fé está aí? Está na tua mão. Deus está te provando. E Deus, ele prova você nesse sentido assim. Ah, mas a minha conta vence amanhã. E eu não tenho recurso. Mas cadê a tua fé? Cadê a tua fé? A tua fé te salvou. Aquela mulher do fluxo de sangue, a tua fé te salvou. Tanto de Betesda, aquele homem foi curado, mas ele questionou, ele disse, mas Senhor, não há ninguém que me leve até lá. Você perguntou, você quer ficar curado? Você quer ficar são? Foi perguntando aqui, o que quer satisfação hoje? Jesus, ele nos coloca, ele nos constrange dessa maneira. O que é satisfação hoje para você? Você tem reclamado tanto, você tem murmurado tanto? Tem que fazer alguma coisa para você? O que diz em Lucas 1,37? Abra lá a igreja para mim. Lucas 1,37. Vamos olhar a Bíblia, vamos lá, vamos entender o que Lucas diz lá, capítulo 1, 1,37. Glória a Deus seja louvado. Doutor Lucas, capítulo 1, versículo 37. Pois nada é impossível para Deus. Olha aí. Nada é impossível para Deus. Aí você está reclamando da conta que você tem que pagar amanhã. Se você fala assim, eu sou o dono da prata, o dono do ouro. Gente, vamos se apegar na palavra de Deus. Cadê a tua fé? Cadê a tua fé? Uso como referência a minha esposa. A equipe médica, e ela deitada, ela tirou uma foto com essas vidas lá. Deus fez o impossível naquele dia. Para mostrar para a medicina que Ele é Deus. Minha irmã não gostou do convite. Achou ruim. Os 10 foram curados, só voltou um. E aí você vem para a igreja, você senta na cadeira, recebe uma bênção, mas não volta para contar a bênção. Deixou de lado a bênção. Ah, não vou contar nada. Naquela igreja não vou testemunhar não. Bem, a questão é sua. Você não quer, tudo bem, vamos respeitar o seu posicionamento. Mas, irmão, você recebeu uma bênção da parte de Deus. Você entrou na casa do Senhor Jesus e você foi abençoado. O Senhor, mesmo nas tuas falhas, mesmo na sua condição, ele fala, não, eu vou abençoar meu filho. Balaão amaldiçoou, mas Deus transformou aquilo em bênção. Muitas vezes a igreja é um lugar da praga, maldição, mas tudo aquilo que o praga e maldição, Deus transforma em bênção. Glória a Deus. Tudo que jogaram na sua vida, na sua casa, lá atrás, que falaram da tua família, rogaram praga, falaram coisas, mas Deus transformou em bênção. Então você não é obrigado a carregar a maldição dos outros. Nós somos obrigados a carregar jugo dos outros, porque o jugo do Senhor é leve, não é pesado. Nós temos que entender a seguinte questão hoje, irmãos. O que essa mão faz, essa não precisa saber. A palavra diz isso. Mas hoje tem pessoas que fazem questão de falar, se aparecer, eu é quem fiz. O que diz Jesus? Sem mim nada podereis? Sem Ele nós não fazemos nada. Você fez? Amém. Glória a Deus por isso. Uma outra coisa, uma correção. Cada um tem o seu particular com o Senhor Jesus, tá bom? Se você está jejuando, o que você tem que falar para a igreja que você está jejuando? Olha, não precisa. Não precisa, é você e Deus. Porque as pessoas precisam saber o seu propósito que está fazendo com Deus. Não precisa. É você e Deus.
Qual é o teu particular com Deus? Você vai jejuar quantos dias? Com que propósito você vai fazer o jejum para Deus? Deus mandou você fazer? Se você julga, Senhor, me confirma se eu devo ou não jejuar em relação a essa condição aqui. É viável ou não? Tem pessoas que só, não, jejum é 20 dias. Igreja, jejua. Você não sabe se ela está jejuando ou não. Ela está falando. Aí você induz a igreja a fazer algo que não é permissão de Deus. Mas o profeta está mandando você fazer. Mas Deus mandou o profeta falar para a igreja fazer. Muitos não vão naquele chamado embalo de Maria com as outras, não é isso? Vai lá, vamos com as outras. Não. Conversa com o papai. Papai, é isso mesmo que eu tenho que fazer? É da sua permissão que eu faça tal situação? É da sua permissão que eu vou no irmão ou na irmã falaram algo da tua parte ou não? Porque eu senti no coração que realmente é isso que está acontecendo, Pai. Me dê uma direção, me dê um discernimento, me dê uma estratégia na hora que eu chegue lá. Como é que você vai chegar numa vida, irmãos, com uma pessoa que trabalha com quimbanda, umbanda, até mesmo pessoas que fazem obras de feitiçaria? Se Deus mandar você lá falar, você vai se preparar, não é isso? Você não vai chegar de qualquer maneira. Porque quando você entrar num lugar desse, Deus está falando aqui, quando você colocar os pés num lugar desse, o inimigo vai falar assim para você: saia daqui que você está atrapalhando, porque você é luz, e luz não se bate bem com trevas, porque você é diferente. Então ele vai entender que quem manda é Deus, não eles. Então quando você tiver uma proposta com Deus e querer fazer algo para Deus, para uma vida, pergunta para Deus primeiro: Pai, é do Senhor querer que eu faça ou não? É do Senhor querer que eu vá até lá e faça por onde ou não? O que foi revelado lá, irmão Wagner, daquele homem sentado na tribuna de Deus. Eu não sabia que aquele homem era capelão. Aí no final, a missionária pediu para orar pela vida dele. Aí aqui estamos orando. Aí, deixa sua mão. Aí o Senhor perguntou para ele assim: você é capelão? Eu sabia. Você é capelão? Então, irmão, mas eu dei para você. Ó, os hospitais estão esperando você para orar pelos enfermos. Você está fazendo só para dizer que você tem uma carteirinha? Os doentes estão lá te aguardando para você orar. Ter por ter um documento, eu sou capelão. Vai dizer, você vai orar? Quando eu fui no Bangu, minha esposa viu isso, até falei com ela. Quando eu fui visitar minha tia, lá no Bangu, o que a enfermeira falou para mim? Quando ali nós oramos ali: os pastores não vêm orar aqui. Eu falei: como é que eu não venho orar aqui? Você entende, irmãos, como a coisa está feia? Hoje tem pastores que têm condições de ir e vir, entrar e fazer tudo, mas não fazem por onde? Só diz que tem, não tem. Ah, eu sou estudioso, sou teólogo. Então vai nas cadeias, vai nos hospitais, vai fazer a obra de Deus. Não seja como Naamã, não quero mergulhar no Rio Jordão. Você não quer orar pelos doentes? Qual o dom que Deus deu para você? Dom de cura? Você colocar a mão lá no leproso, até mesmo no canceroso, e orar para Pai, cura esse homem, cura essa vida. Cada um de nós temos um dom, cada um de nós temos um talento. Você já perguntou para Deus qual é o seu talento que você tem nas mãos? Qual o talento que você tem nas mãos? O talento da pastora é orientar, ensinar, explicar. Seu talento que Deus deu para ela. E ela fala para o Senhor: me dê direção, me dê sabedoria para que eu possa falar.
e que jeito que eu tenho que falar. Às vezes nós temos um certo medo, que isso, o medo não é de Deus, tá, igreja? O medo não é de Deus, não tenha dúvida. Deus te deu algo para você, no teu coração, na tua mente, essa pessoa. Aí vem aquela frase: será que é de Deus ou será que é de mim? Não coloca dúvida naquilo que Deus colocou no teu coração. Graças ao Senhor, que da minha boca nunca saiu nada em vão. Graças a Deus por isso. Porque eu sei que Deus possível. Que Deus, quando Ele fala com alguém, Ele confirma e afirma. E aí Ele fala assim: mas eu não estou te perguntando, só afirmando para você. É diferente. Porque muitas vezes, irmãos, tem profetas que dizem assim: mas assim, mulher, que está acontecendo na tua vida? Aí ele aproveitou o embalo. Aí a pessoa, aí diz: vai na igreja. Não, mas para você não constranger o profeta, você acaba concordando: não faça isso. Não, fique olhando para ele. Não faça assim. Não, olhe para ele. Você não tem que responder: não, não é. Deus, não é verdade, meu Pai. Eu repreendo, em nome de Deus, eu repreendo esse homem, em nome de Jesus. Na hora ele vai te calar. Na hora ele cala a boca. Então, quando o profeta chega assim, você, mas assim, mas não, está acontecendo? Você só olha, não confirme nada para ele. Que Deus, quando Ele fala, Ele tira o microfone e vai no teu ouvido e fala com você. É assim que funciona. Agora, quando é para a igreja, Deus Ele fala para a igreja: esforça-te, tenha-te bom ânimo. Não se preocupe, igreja, com quem veio e com quem não veio. Você que está do outro lado da tela, não se preocupe com igrejas vazias, onde já 2 ou 3 pessoas o meu nome é falado, onde há os remanescentes, como lemos aqui na palavra de Deus, nos dias de hoje: busque ao Senhor. Porque, igreja, as coisas estão acontecendo e vai acontecer. As coisas vão apertar. E o crente está aí com eventos e festas e outras coisas. Então, igreja, buscai primeiro o reino de Deus. Busque o reino de Deus. Porque Deus vai acrescentar dores. Vai. Deus vai começar a tratar com o crente? Vai. Deus vai apertar um pouquinho mais? Vai. Depois eu converso com a família. Porque o povo está errando. Segunda Crônica 7,14 vai falar o que, igreja? Se o meu povo, está falando, se o meu povo, que se chama e ora pelo meu nome, realmente se deixar seus maus caminhos, já todos os seus erros, a tudo que está fazendo errado, eu ouvirei os seus. Descerei e sararei a sua terra. Mas isso tem que haver renúncia. Então, quando você ouvir falar, chegar em você e falar: não vai, nós aqui, irmão Ricardo, irmã Zaldinha, nossa, foi numa igreja que o culto estava avivado. Aí vocês perguntam assim: mas houve arrependimento? Houve arrependimento ou não? Aí você vai falar assim: ah, mas eu não sei, mas você está na igreja fazendo o que então? Alguma vida se rendeu aos pés do Senhor ali? Alguma vida chegou, se ajoelhou, se arrependendo dos seus erros na igreja? Por mais que tenha 200, 300, não importa. Uma vida foi lá e se arrependeu? Então não foi um culto avivado. Tem que haver arrependimento. Se não houver arrependimento, não há avivamento. Você está se arrependendo na presença de Deus? Você está colocando realmente tudo aquilo do teu coração? Você está renunciando para você entrar no reino de Deus? Tem que renunciar. Mas o povo não quer renúncia hoje. Então tem que você passa a mão. Que agrade a Ele.
Tome cuidado, irmãos, com esses coaches da vida que já veio com uma palavra de 10 anos atrás e colocam no altar do Senhor. 10 anos atrás, está pronta a palavra, mas Deus mandou você falar. Até antes de vir para cá, falei com a minha esposa: nossa, Deus me deu uma palavra agora. Eu não tinha palavra para falar hoje aqui. Na saída, Deus me entregou o quê? Naamã. A cura de Naamã. A cura da igreja. Ela tem que estar hoje acontecendo, igreja. A cura tem que permanecer na presença de Deus. Mergulhe no Jordão, deixe tudo lá. Ó. Mergulhe 7 vezes no Jordão. Mergulhe, aleluias, na profundidade do Espírito Santo com o Senhor. Para que você possa ser liberto. Para que a sua parte emocional venha estar no equilíbrio da parte de Deus. Mas que haja arrependimento. Para que haja arrependimento. Renúncia não é fácil. Caminhar com Cristo não é fácil. Pregar o verdadeiro Evangelho é complicado. E já me fala assim: mas pregar dentro da igreja é fácil. Eu falei: não, você está enganado. Pregar dentro da igreja é mais complicado ainda. Porque cada um vem com uma doutrina diferente. Cada um quer falar algo diferente. A minha doutrina está aqui, ó. Palavra de Deus. Você quer questionar alguma coisa? Questione com o Senhor. Questione comigo. Quer conversar? Conversa com o papai. Então você vai lá, brigar lá com ele, lá. Vai discutir com ele na palavra de Deus. Mas hoje já está tudo assim por aí, irmãos. Os povos não querem saber de renunciar nada. Só quer saber de julgar. De falar da igreja, de falar de tal, de falar de tal. Nossa, irmão, mas você está naquela igreja ainda fazendo o que lá? Eu estou buscando a palavra de Deus. Mas aqui também tem palavra. Tem palavra? Você me prova isso também? Como é que está a sua vida? Como é que está a sua caminhada com Jesus? Ela não vai ter o que falar. Porque não está boa. Porque está buscando homens. Está buscando profetas. E não buscando a Jesus. Amém? Fica até aqui com essa mensagem. Uma mensagem que o Senhor me entregou. De cura. Que essa lepra, que essa parte sua, psíquica, emocional, o que está te atrapalhando, que hoje saia em nome de Jesus. Que isso não venha te atrapalhar na sua trajetória. Que isso venha realmente a sair da tua vida. Que o Senhor venha colocar aí uma bênção, que Deus venha colocar essa semana para você de bênçãos e notícias boas e coisas boas. Que você venha ser curado hoje em nome de Jesus. Amém? Aplauda Jesus, gente. Então vamos colocar de pé, vamos estar orando em nome de Jesus. Glória a Deus seja louvado. Glória a Deus seja louvado. Aleluia, Jesus. Não se sinta confundido, né? Glória a Deus seja louvado. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a tua lei. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia nos hoje, perdoa nossas vidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induz à tentação, mas dê-nos o mal. Este é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém. Em nome de Jesus, viu? Sinta-se acolhido, viu? Em nome de Jesus. Ô, glória. Glória a Deus. Sou da igreja Paz do Senhor. Amém. Estava aqui sentada e eu sei que o Espírito Santo está me incomodando, porque eu tenho algo a dizer, né? E essa palavra de Naamã, hoje eu congrego ali na Batista, também faço parte do Ministério Infantil, e ela foi falada das crianças, né?
gente passou essa palavra para as crianças hoje. E a missionária que estava comigo, que era professora, eu sou auxiliar, ela falou para mim, ela falou assim para mim, qual é a tua letra? Deus manda eu te perguntar. Que Naamã, ele mergulhou 7 vezes. Qual é a tua letra? E aí agora o pastor falando sobre testemunhar, né? E eu passei por algo ano passado, foi através da vida dos pastores e principalmente de Deus, que eu consegui passar mais um obstáculo da nossa vida, né? Porque o perdão e o pedir perdão ainda faz parte da palavra, né? A gente acha que, não precisa, o tempo está tão assim, passa tudo correndo. Não, o perdão ainda faz parte. Meu pai, ele faleceu em janeiro, a gente passou por um processo difícil com ele. E a minha madrasta, né, ela, não sei se escondeu, mas naquele momento ali eu não sabia o porquê que ele estava doente. E em 15 dias Deus levou. Mas Deus, nesse processo dos 15 dias, a gente conseguiu conversar, o que há 20 anos a gente não conversava. Eu consegui fazer o apelo, mesmo ele em coma, que eu creio que Deus salvou a vida dele, que Deus falou, usou pessoas para falar que ele ia fazer do jeito que ele queria, que era do jeito dele, perfeito, da boa, perfeito e agradável, bom, né, a vontade dele. E a gente ali não entende, né? Quando o luto a gente não entende. E aí, depois de um tempo, se passou, a mulher dele chegou na minha avó materna e falou que ele já estava com leucemia. Mas em nenhum momento foi passado. E aquilo ali, para mim, parece que veio como um fardo. Um fardo. Eu comecei a falar mal dela dentro de mim, eu não conseguia ouvir o nome dela, eu não conseguia olhar para ela. Eu falei, eu não quero nem encontrar com ela, porque aquilo mexia dentro de mim, né? E aí eu passei, tanto que da morte dele em janeiro eu consegui ver ela em abril, acho que foi. E olha que ela mora muito próximo. E aí aquilo foi me acabando comigo. Eu falava pro Wilson, eu chorava demais, eu falava, eu não aguento, eu não quero nem encontrá-la. Porque se eu ver, eu vou falar, mas quando? Por que você não me falou? Né? Porque uma coisa é ele estar doente e eu falar assim, Wilson, pega ele no colo e vamos levar para o hospital. Como uma pessoa sabe que o marido está morrendo e vai trabalhar? Não, ele não. E um monte de coisa crescendo dentro de mim, né? E eu falando para Deus, aquela mágoa, aquela angústia. E aí teve um dia que eu peguei a pastora, aí ela falou assim, e como está a sua ceia com Deus? Aí eu me calei, chorei, eu falei, está assim, como aqui dentro, bagunçado. Eu falei, Senhor, tu sabes que não é porque eu queria, mas eu sei que ainda de tudo eu que vou ter que pedir perdão, né? Aí eu ficava, ai meu Deus, mas como que eu faço isso? Eu falei assim, aí o pastor falou assim, antes que finde o ano, você vai ter que falar com ela. Aí eu acho que passou uns 15 dias ainda nós tínhamos isso. Falei, não vou. Aí eu ficava, não vou, tem mais um. Aí quando foi um dia, era dia 31, né? Aí eu criei uma coragem que só Deus me deu, porque eu mesmo não tinha. Eu falei, Wilson, eu vou lá. Ele falou, você vai aonde? Eu falei, eu vou na minha madrasta. Aí ele falou, mas você vai falar o quê? Eu falei, eu não sei o que eu vou falar, eu só vou. Aí eu sei que eu parei o carro na porta da casa dela, para mim é difícil ainda, mas por lembrar do meu pai e tudo mais. Mas eu falei, Senhor, me tira isso. Como o pastor falou, eu preciso largar o fardo, eu não posso carregar isso de novo. Chega. Né? Tanto que o luto da minha mãe eu demorei 19 anos para engolir. E só eu sei o que eu sei. Eu falei, não quero mais. Então, assim, tanto que Deus, ele trabalhou no luto do meu pai, que eu não lembro nem onde ele foi sepultado. Deus tirou da minha memória. E eu lembro que eu cheguei na casa dela e falei assim, Wilson, eu tô aqui. Ele falou, chama ela. Eu falei, eu não sei o que eu falo. Aí ele falou, desce. Eu falei assim, calma, já vou.
Aí eu desci, liguei pra ela. Eu lembro que ela desceu, ela me recepcionou muito bem. Eu falei, Senhor, ó, daqui pra cá é o Senhor, porque eu não tenho o que falar. Eu falei, eu só tenho mágoas. E o Senhor sabe quais são as minhas dúvidas. E eu não vou perguntar. E o Senhor faça a pergunta e faça ela responder. E eu lembro que eu cheguei ali, o Espírito Santo me tocou, porque não tinha outra explicação, eu só abracei ela. Eu falei, me perdoa. Me perdoa por todos os bichos que eu criei na minha mente, por todos os fardos, por tudo, os julgamentos, por tudo. E eu lembro que ela me abraçou, começou a chorar, ela falou assim, te perdoa do quê? Eu falei assim, Aleluia. Deus sabe o porquê. Deus sabe de tantas coisas que eu criei aqui e eu não quero mais. Eu falei, ela falou, vamos entrar. Eu falei, eu conheço o meu limite, eu não consigo entrar agora. Eu falei, vai me magoar ver as coisas dele, a casa dele, e o meu limite é aqui. Tanto que eu fiquei na garagem, né? Eu falei, eu sei que Deus vai me preparar para o próximo nível, mas eu ainda só fico aqui. Aí eu lembro que eu abracei, falei com ela, e Deus fez ela falar todas as minhas dúvidas. Ela começou a dizer, Glória a Deus. aconteceu assim, eu não falei assim, eles me falaram em um momento, então foi tudo. Eu não te falei quando você estava, porque você acabou de sair, então ele morreu nesse tempo, nesse período, todas as dúvidas que eu tinha, sem eu perguntar. Deus fez ela falar. Glória a Então Deus. ali era como se eu falei para ele, isso acabou, eu estou indo embora. É como se caísse assim, sabe? É um negócio assim que eu não consigo explicar. Mas é o mesmo fardo que eu deixei da minha mãe atrás, foi o do meu pai, porque Satanás, ele sabe onde ele me pega na curva, né? Eu não sei lidar, é o que eu falo para ele, eu não sei lidar muito com o luto, né? Então, assim, ele iria me pegar de novo, né? Para mim ficar amargurada, para mim ficar julgando a vida dela. E assim, depois de um tempo, consegui sentar com a minha irmã, nós se juntamos, ela me recebeu na casa dela, recebeu as crianças, e a gente se fala. E tem coisas que a gente vai querer tentar fazer com as nossas próprias mãos e não vai conseguir. Tem uniões que também a gente vai tentar fazer, mas se não for da vontade de Deus, não adianta. É irmã de meio sangue? É de meio sangue. Mas se não for para andar e caminhar junto, Deus não vai permitir estar do lado. Então a gente tem que entender qual é o propósito. E ali eu largo a minha mágoa antes do findar do ano, né? Era dia 31 de dezembro. E ali eu falei assim, Senhor, está nas tuas mãos, agora o relacionamento que o Senhor construir será sem mágoa, sem mácula, sem nada. O Senhor já levou. E que o Senhor abençoe elas, né? Elas construídas. Eu sei que para ela também não está fácil. E eu tenho orado pela vida delas. Então é isso, gente, que é mais um testemunho. E ainda o perdão. E muitas vezes quando a gente se bate em algumas situações, Deus fala, é você que vai pedir para perdoar. Você vai pedir perdão. Mas eu não fiz nada. Não, mas é você. Então, é mais isso, que o perdão ainda está na palavra e a gente ainda precisa viver ele. Assim como a renúncia. É isso, verdade. Amém. Glória a Deus. Coisa linda. Irmão, sabe como é que é? O perdão ele tem que ser de coração. Porque se você não faz o ato, você vai ficar carregando isso durante muito tempo da sua vida. Essa é a parte pior. Eu quero que você não vai agora no céu. Porque se você não perdoar o seu irmão aqui, perante o Pai, ele também vai te perdoar. Você não entra no reino. Mas Senhor, mas me perdoa então. Perdão. Por que Jesus falou, Pai, perdoa-nos? Eles não sabem o que? Se o próprio filho estava numa situação ruim ali, sendo crucificado, ele pediu para o pai perdoar, que gosta. Não vai perdoar por quê? Não, que eu não. Peça perdão. Vai lá e desce na porta. Você vai lá pegar na pedra. Não importa. Eu vi, você foi até lá. Você fez a sua parte com a pessoa. Se você não foi bem recebido, bate o que, igreja? Bate a sandália, tira o pó da sua sandália, pega a paz e leva embora.
Você foi até lá. A pessoa não te recebeu. O que você vai fazer? Mas o Senhor viu. Amém? Parabéns pela tua atitude. E assim tem que ser. O crente tem que ser assim. Assim. Então ela também não foi diferente da irmã dela de sangue. Ela foi diferente. E perdão. Se ela aceitou e não recebeu, foi o problema dela. Mas ela fez a parte dela com o Senhor. Assim, então cada um sabe onde pisa. Quer receber bênção? Passa por onde? Quer entrar no reino? Passa por onde? Senão você não vai entrar. Amém? Assim, nós vamos já orando, já agradecendo. Continue testemunhando, continue falando o que Deus vai fazer na tua vida. Tem coisas que você vai se fazer na tua vida ainda, em nome de Jesus. Não só na sua vida, porque vocês são uma carne só, e as coisas vão acontecer. Amém? Com a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as nossas comunhões do Espírito Santo do Senhor Jesus, seja com todos nós para sempre, você que crê, diga Amém. a prova de